Os primeiros colonos que vieram a São Caetano, entre eles, Eliseu Leone, era pai da minha avó, portanto, meu bisavô. A minha avó foi a primeira mulher que nasceu em São Caetano. Ah, é? Como ela chamava? Bárbara, Bárbara? que casou-se com Desirê Malatô. Ah, muito bem. Daí, Desirê Malatô, né, de 877 para 1929, já era uma cidade. Certo. Todavia, era rua de terra, Uhum. não tinha água, não tinha esgoto e também não era favela. Quer dizer, todos os moradores tinham o seu lote de terreno e a sua casinha. Naquela época, Quando eu sim. tirei o diploma do grupo escolar, Certo. como não tinha ginásio, não tinha escola superior aqui em São Caetano, é só a primeira à quarta série, eu fui fazer ginásio em Santo André. Eu não pagava trem e viajava de primeira classe, porque meu pai era ferroviário. Ah, E os filhos de ferroviário tinham essa vantagem de estudar fora, viajar de primeira classe e não pagar. Então, eu trabalhava no Aliberti, certo. no escritório, e o meu primeiro chefe era Arlindo Marchetti, nome de uma rua hoje aí. E Arlindo Marchetti era autonomista também. Autonomista era um grupo de pessoas, mais ou menos, que era conhecida na cidade e que tentaram libertar São Caetano dos grilhões de Santo André. A gente sentia que não tinha nada, tinha empresa, seria mais ou menos, fazendo um paralelo, como o Brasil e Portugal. Quer dizer, os portugueses levavam tudo para Portugal. Santo André levava toda a renda nossa aqui para Santo André e não aplicava nada em São Caetano. Inicialmente era, logo que saiu o jornal, era mais para a criação de um hospital tipo Santa Casa. Depois veio essa a lei que podia fazer autonomia, então acomodou as duas coisas e foi feito. Agora, o tempo era curto. Para toda a papelada, você tinha que fazer em tempo recorde. Então, daí surgiram os líderes autonomistas. O dono do cartório de São Caetano é o seu Antônio Flaque, que foi eleito prefeito de Santo André. Então, ele pôs tudo quanto era obstáculo para não ter autonomia. Até certo ponto, não sei se ele estaria certo, defendendo o pedaço dele lá. Por exemplo, no cartório, aqui, tinha o Otávio Tegão, que era oficial de registro. Certo. Cidadão íntegro, muito bom. Foram lá falar para ele para autenticar as assinaturas. Olha, eu vou fazer de tudo possível para não fazer nada. Se puder prejudicar, eu vou, porque eu estou cumprindo ordens. Falou, sim, isso é mais. Eu estou cumprindo ordens, eu não vou fazer nada. Aí o Luiz Neves, que era o responsável, que tinha sido o instrutor do tiro de guerra em Santo André, foi lá na casa deles, lá em Santo André. Dos Flacker? Não, do Flacker não. O Flacker era o prefeito. Sim. Foi lá no território deles. Ah, na casa dele. Na casa deles, no território deles. E conversou com o cartorário de lá, que politicamente não se bicava muito com o prefeito, Antônio Flacker. Tá. Esse cidadão não só aceitou fazer as incumbências, como também não cobrou nada para fazer o reconhecimento de firma, essas coisas. Não, na época que já estava programado o plebiscito, Sim. o Flacker jogou uns 4, 5 caminhões de paralelepípedo na rua Rio Branco, falando que ia aos calçar, tal, só de fantasia. Porque deu o plebiscito, ele mandou recolher tudo e levou embora. Aí, então, teve um período de carência aí para o governador sancionar a concessão do município. Quem era o governador na época? Adhemar de Barros. Certo. E Adhemar de Barros só fez isso na véspera do Natal, dia 24 de dezembro de 48. Era um sonho separar São Caetano de Santo André. Então lá podia ter preto, branco, estrangeiro. O estrangeiro também votava na época, se queria ou não queria. Certo. Quer dizer, tinha documento aí, podia votar. Certo. Então não foi político. Foi um movimento assim, espontâneo, da população de São Caetano num todo. Certo. Você se põe na situação anterior, que isso era uma mata atlântica, e ver São Caetano hoje, inicialmente, do progresso de hoje, teve o chaminés da parte da fundação, as fábricas que se levantaram.
e deram lugar a esse chaminé, deram lugar aos arranha-céus de hoje. E conheci o Desirê como um grande amigo, um irmão para nós. É um colega indispensável para a gente, né? Ele é muito colaborador. Ele é o nosso mascote cultural. O dia que ele não vem, a gente acha a falta dele. Eu quero parabenizá-lo pela história que ele contou. Fiquei muito emocionada. Hoje eu aprendi mais sobre São Caetano, porque eu não conhecia toda a história. Eu não sei se me lembro se na escola ensinaram sobre São Caetano. Então eu aprendi com Desirê. Por falar em contadores de história, cada um de nós tem uma história para contar, tem uma história de vida. Foi lá no fundo do baú e a gente relembrou fatos assim, né? Estou muito feliz de estar aqui e ter um companheiro como o seu Desirê, que nos incentiva. Parabéns, Desirê, continue assim como você é. Podem dizer que eu sou orgulhoso. Lembrando Olavo Bilac, criança ama com orgulho a terra em que nasceste. Orgulhoso sou mesmo, por ter nascido em São Caetano. Segundo, por ter colaborado na independência de São Caetano. Terceiro, por pertencer à turma C da Unimais sempre.